Pessoal, vamos iniciar nossa segunda aula de manutenção elétrica predial e industrial. Aguardando vocês entrar aí. Conforme vai se passando, vou passar um videozinho para vocês, enquanto aguardo a entrada do pessoal. A tecnologia facilita a vida de todo o planeta, principalmente se falarmos em processos automatizados. Para que um equipamento funcione em uma fábrica, por exemplo, sem depender do trabalho manual, é necessário o acionamento através de um sistema eletroeletrônico, ou seja, tecnologias que unem componentes elétricos e eletrônicos. Na prática, esses sistemas utilizam correntes elétricas para gerar outros tipos de energia, como luz, calor e movimento. Por exemplo, se você ligou uma televisão, um computador, um liquidificador ou qualquer outro eletrodoméstico na sua casa hoje, pode ter certeza que você fez o uso de um sistema eletroeletrônico. A tecnologia eletroeletrônica já é fundamental em toda a indústria e também no nosso dia a dia. Os técnicos em eletroeletrônica desenvolvem, instalam e realizam a manutenção em sistemas eletroeletrônicos. Não é de se espantar que a demanda por esses profissionais seja tão grande. Só no ano passado, esse setor cresceu 8%, junto com a venda de smartphones e tablets, que são aparelhos eletroeletrônicos úteis para pessoas de qualquer idade. Um técnico em eletroeletrônica pode receber entre R$ 1.900 e R$ 6.100 por mês. E para evoluir nessa profissão, você precisa ser criativo, ter raciocínio lógico, proativo e saber se comunicar bem. É claro que você também tem que se interessar por instalações e projetos elétricos, equipamentos e eletrônica. Agora, é até difícil a gente imaginar que uma profissão tão moderna tenha surgido através de um filósofo do passado. 6 séculos antes de Cristo, o filósofo grego Tales de Mileto passou a estudar a eletricidade estática, que ele descobriu esfregando âmbar e pele de carneiro. 2 milênios se passaram até que a eletricidade deixasse de ser só um tema de estudos arcaicos. Por volta do ano de 1550, o cientista italiano Girolamo Cardano distinguiu a força elétrica da força magnética. Essa descoberta foi essencial para que, no século XVIII, pioneiros como o inglês Francis Hauksbee, o italiano Alessandro Volta e o americano Benjamin Franklin fizessem experimentos que foram a base para a eletricidade que hoje nós temos em nossas casas. Não faz tanto tempo assim desde a era de ouro da eletricidade. No século XIX, cientistas como o inglês Michael Faraday e os alemães George Ohm e Werner von Siemens estudaram a fundo temas como condução elétrica e indução eletromagnética, iniciando tecnologias como motores de indução e geradores industriais. Também foi nesse século que a transmissão de mensagens por meio de um sistema elétrico surgiu. O código Morse foi criado em 1844 por Samuel Morse, que também desenvolveu o telégrafo com fios. Em meio a tanta novidade, a vida da população mundial mudou ainda mais com a lâmpada incandescente, criada em 1878 por Thomas Edison. Nos anos seguintes, o telégrafo de Samuel Morse ganhou uma versão sem fios, feita pelo italiano Guglielmo Marconi. Nascia assim o rádio, e dali em diante, o mundo evoluiu a passos largos. Circuitos eletrônicos inovadores surgiram no século XX, e com eles, a primeira transmissão pública de TV aconteceu em 1928. Todos esses cientistas do passado contribuíram para que você esteja assistindo a esse programa agora, e para que a gente possa explorar o potencial de aparelhos eletroeletrônicos, como computadores e smartphones. Eu vim aqui até a sede da Finder Componentes, em São Paulo,
para conhecer algumas curiosidades do setor da eletroeletrônica. A empresa fabrica relés, que são componentes usados em automação, como em máquinas, controladores e sensores. Vamos espiar essas tecnologias? Vem, Felipe. Bem-vindo ao laboratório da Finder. Aqui é o laboratório, aqui é onde tudo começa nesse processo todo? Exatamente, Felipe. O que acontece? Nós somos um fabricante italiano, né? Então nossos produtos eles são concebidos na Europa, né? E nossa equipe recebe, é a porta de entrada para o produto no nosso país. Primeiro lugar onde ele vai passar. O primeiro lugar é aqui. Vou te apresentar aqui o Leonardo. Oi, Leonardo. Tudo bom? Prazer. Beleza? O Leonardo é nosso técnico de suporte, técnico Felipe. Aqui. Exatamente. E ele é um dos responsáveis por receber esse produto quando ele chega da nossa matriz. Perfeito. E iniciar toda essa etapa de estudo que eu te falei. Então, hoje eu quero ficar aqui quase como um estagiário, eu quero acompanhar tudo. Posso ficar com o Leonardo a partir daqui e acompanhar o projeto e todo o trajeto aí que vocês fazem? Pode ser? Perfeito, Felipe. Então, Fernando, seja bem-vindo muito ao obrigado. laboratório. Valeu pelo Certo. passeio. Obrigado. Agora eu continuo com você. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Estava analisando as características técnicas do produto para posteriormente desenvolver um teste onde nós vamos verificar na prática essas características que são dadas em catálogo. Perfeito. Então aqui é onde você começa a fazer as primeiras análises, é o começo do processo. É o estudo do produto. Exato. Antes de você ir lá e colocar a mão na massa de verdade. Agora, no momento, eu estou fazendo um teste de vida elétrica. Tá. Ou seja, eu vou verificar para uma determinada característica de carga quantos ciclos esse produto consegue trabalhar sem que haja um problema, né? Sem que danifique. Bom, aqui eu vou dar início ao teste. Aqui nesse caso eu tenho dois contadores. Eles estão mostrando o ciclo de trabalho, quantos ciclos já foram realizados. Certo. E eu faço uma comparação entre os dois. Um é de referência e um é que está sendo acionado pelo contador. E conforme a diferença entre os dois contadores, eu consigo dizer até quando é a vida elétrica desse produto. Agora que conhecemos os responsáveis por algumas dessas novas tecnologias eletroeletrônicas, que tal vermos esses produtos de perto? Uma mulher nunca vai colocar chifre no parceiro que faz ela piscar e chorar pela Laricinha. Léo, onde que a gente está aqui agora? Então, Felipe, aqui é o setor de montagem e estoque. Então aqui é onde está todos os produtos que a Finder industrializa, onde a gente armazena esses produtos. Eu queria ver isso aqui na mão, cara. Eu queria ver essas peças. Será que a gente consegue? Tem como sim, Felipe. A gente tem uma parte de montagem e lá você vai conseguir visualizar alguns produtos. Então vamos nessa. Vamos lá? Então, Felipe, eu vou te apresentar o Ricardo Rocha. Ele é coordenador da área de logística. Tudo bom, Felipe? Tudo bem? Como vai? Tudo em ordem. Então, Ricardo, acabei de dar um rolê aí com o Leonardo. Ele me mostrou, só que eu só vi caixas. Eu quero entender o que tem dentro dessas caixas. Então, o que você viu no nosso estoque, na verdade, são esses componentes aqui, Tá. onde o pessoal está realizando a montagem, Perfeito. que posteriormente vai resultar nesses produtos aqui. Aqueles já estão montados, então. Isso, já estão todos montados e eles são utilizados posteriormente na indústria eletrônica, de maneira geral, ou na montagem de painéis, equipamentos, na pré-automação residencial, tá? E também no controle e temporização de muitos equipamentos. Então, vou continuar o meu passeio com o Leonardo, porque ainda quero entender e quero ver isso aqui funcionando de verdade. Tá, joia. Tá bom, Ricardo? Ok. Muito obrigado. Valeu, bom trabalho. Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Leonardo, então aqui é o nosso último passo aí nesse passeio todo. Exatamente, Felipe. Aqui eu vou mostrar para você nosso painel de automação, né? Ele faz todo o controle da empresa, como o coração da empresa. Então, alguns dos nossos produtos são aplicados para fazer o controle de, por exemplo, iluminação, sistemas de ar-condicionado, tomadas, né? Entre esses produtos, eu posso mostrar para você, por exemplo, um relé de impulso. Ele tem a função de controlar, por exemplo, um circuito de iluminação. Perfeito. Então, eu posso fazer um controle de, por exemplo, 0% de iluminação. Ah, ok. Um novo pulso, 50% da iluminação. E um novo pulso, 100% da iluminação. Entendi. Agora, quem me proporciona que isso seja feito? É o relé de impulso, É o relé de que é impulso. esse produto aqui. Agora sabemos que a eletroeletrônica caminha de mãos dadas com o futuro e que ainda tem muita inovação para vir por aí. Se você, assim como esses alunos, também se interessa por eletroeletrônica, deve procurar uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. O curso técnico tem duração de 1 ano e meio a 2 anos. E a porta de entrada para essa indústria, que já emprega 178 mil profissionais, tem ótimas perspectivas de crescimento.
Bora, pessoal, ninguém entrou, mas vamos lá. Peraí. Bem, hoje a gente vai poder acompanhar, né? E ver os principais conteúdos para nossa resolução. Onde a gente vai encontrar a manutenção produtiva total, né? O TPM, instrumento de controle de manutenção. Vamos falar sobre as técnicas de análise de falhas em instalações elétricas, identificação de sobrecargas em circuitos, identificação de sobreaquecimento em componentes de circuito, a falha de isolação, a resistência de isolamento e as falhas elétricas decorrentes, né? Bem, falando aí da manutenção produtiva total, TPM, que tem ali a manutenção produtiva total, que é uma metodologia de gerenciamento de manutenção de equipamentos que engloba, né, a participação de todos os funcionários de uma empresa para uma mudança de postura organizacional, com o objetivo de manter o ambiente produtivo e com qualidade. Na prática, a TPM tem 3 objetivos básicos, né? Então, a quebra zero, defeito zero e acidente zero. E tem ali seus pilares de TPM. A manutenção produtiva total, que é baseada nos 8 pilares, né? Com o objetivo de eliminar as causas dos defeitos para garantir a manutenção planejada e alcançar a disponibilidade total do equipamento para a produção, conforme ilustrados nas figuras seguintes. Vamos ver aqui onde ele é o seu primeiro pilar, né? Que é a manutenção autônoma. É a capacitação do operador para que ele se envolva nas rotinas da manutenção do equipamento em busca do aumento da eficiência do equipamento, né? Nosso segundo pilar, a gente tem a manutenção planejada, que foca no planejamento das manutenções preventivas e preditivas, objetivando o quebra zero, né? Nosso terceiro pilar, temos a manutenção da qualidade, que busca o controle do equipamento e dos processos objetivando o defeito zero e a qualidade dos produtos. Nosso quarto pilar, que são melhorias específicas, né? Ou em algumas empresas adotam como melhoria contínua, que é implantar a melhoria específica para eliminar as perdas e aumentar a eficiência do equipamento. Os outros 4 pilares são os 4 pilares de gerenciamento, né? Vamos ver quais são eles. Temos ali o controle inicial, conjunto de atividades que visam reduzir o tempo de introdução do produto e processo. O nosso sexto pilar, que é treinamento e educação, que busca elevar o nível de capacitação de mão de obra. Nosso sétimo pilar, saúde, segurança e meio ambiente, que é garantir segurança e saúde aos funcionários e evitar impactos ambientais. Chegando no nosso último pilar do TPM, seria as áreas administrativas, né? Que é aprimorar o trabalho administrativo, reduzindo as perdas e aumentando a eficiência dos processos administrativos. Quais são os instrumentos de controle de manutenção, né? A implantação do plano de manutenção depende das informações que estão presentes nas rotinas das empresas. Desta forma, o setor de manutenção precisa ter instrumentos de controle para poder coletar esses dados. Os principais instrumentos utilizados para o controle da manutenção são documentos e software de ERP, né? Onde a gente usava ali, tínhamos o SAP, né?
que é muito utilizado hoje em dia nas grandes indústrias. É caro, mas é muito bom o uso dele ali na área do TPM e na área ali de controle de manutenção. Solicitação de serviço, né, de manutenção. A gente tem a SSM, né, que é a solicitação de serviço. São todas as solicitações feitas ao setor de manutenção, que devem ser feitas através deste documento para que seja possível controlar a demanda de serviço. Em segundo passo, a gente tem a ordem de serviço, né, que é a OS. Todos os serviços executados pela manutenção são relatados individualmente neste documento para que seja possível gerir a manutenção, baseada em informações como materiais utilizados, quem vai executar esse serviço, né, que são os funcionários envolvidos, a duração da manutenção e as atividades a serem executadas. E a causa da falha e outros, onde a gente vai fazer ali procurar, encontrar, poder regulamentar e realizar a manutenção. Temos ali no terceiro passo os relatórios de inspeção, que é um documento que compreende as informações de inspeção dos equipamentos. Tem ali a norma técnica ali, né, dos equipamentos. E por último, temos o software ERP. Em algumas empresas, como eu disse, né, no início, a gente tem o SAP, que é um sistema integrado de gestão utilizado para integrar diversos setores de uma empresa com um banco de dados único. Os indicadores, né? São os instrumentos de controle de manutenção e que vai ali para o gerente de manutenção ou para a engenharia, né? Que além de embasar a elaboração do plano de manutenção, são bastante úteis para gerar os indicadores de manutenção, como tempo médio entre falhas, TME, tempo médio para reparo, TMPR, disponibilidade, custo de manutenção e outros. Esses indicadores são muito importantes, né, para o setor de manutenção, pois são valores que servem de referência para que o setor busque melhoria e competitividade da empresa. Em uma empresa ali, dando um exemplo onde eu trabalhava, a gente tem ali uma árvore de perdas, né, onde a gente ali do setor de manutenção, a gente colocava ali a amostra, a gestão à vista, para que todos ali viam, ali, os operadores, o pessoal da produção, verem aonde a gente estava gastando mais e aonde que deveria ser acatada ali a manutenção com maior rotina, né? Principalmente na área da manutenção preventiva, para a gente poder reduzir aqueles gastos ali. As técnicas de análise de falhas, né? Agora vamos ver algumas técnicas para análise das principais falhas nas instalações elétricas. Como? A gente tem a sobrecarga, o sobreaquecimento, falha na isolação, resistência de isolamento e curto-circuito. A sobrecarga em curtos ocorre quando a intensidade da corrente elétrica em um circuito é superior à corrente elétrica prevista para o mesmo. Na prática, a sobrecarga ocorre quando a corrente elétrica no circuito é superior à capacidade nominal do condutor, ou quando a corrente elétrica é superior à corrente nominal do disjuntor. Como a gente identifica, né, essa sobrecarga? Para identificar a ocorrência de sobrecarga nesse circuito, existem duas formas. Após a atuação do dispositivo de proteção do circuito, que normalmente é o disjuntor, né? E antes da atuação do dispositivo de proteção do circuito. No primeiro caso do disjuntor, neste caso, a corrente elétrica do circuito é maior que a corrente nominal do disjuntor, fazendo que haja o desligamento do dispositivo após um determinado tempo. Sendo assim, será possível identificar no painel que o disjuntor está desligado. Qual que é a nossa solução, né? A gente tem um probleminha. A solução seria, né, verificar o que houve o desligamento do disjuntor. O técnico, que é vocês, deverá identificar as cargas que estão sendo alimentadas pelo circuito e retribuí-las ou redimensionar o circuito, instalando condutores e o disjuntor adequado.
Antes da atuação do dispositivo de proteção do circuito, neste caso, pode ser verificado durante uma inspeção de rotina, da manutenção através da medição da corrente do circuito com alicate em perímetro ou através de imagem termográfica do condutor, né? Você vai ver que ele, com a imagem termográfica, você vai ver ele bem sobreaquecido, onde você vai ver ele na imagem, ali, bem vermelho mesmo, sobreaquecimento ali do condutor. Toca a solução, né? Se for utilizada a imagem termográfica para constatar que há sobrecarga, é importante, em seguida, realizar a medição com alicate a perímetro para manusear a diferença de corrente elétrica, né? Após esse procedimento, o técnico deverá identificar as cargas que estão sendo alimentadas pelo circuito e redistribuí-las, né? Se for maior ali do que o projetado, vocês podem ali colocar um cabo com um condutor a mais, fazer um circuito diferente e fazer a redistribuição, né? Se o circuito for trifásico e a sobrecarga for apenas em uma das fases, vocês técnicos deverão distribuir as cargas entre as fases de forma que as fases fiquem equilibradas e a corrente elétrica seja menor ou igual à corrente prevista. Aqui a gente tem um alicate ao perímetro, né? E aqui a gente tem um termovisor. A gente tem uma observaçãozinha aqui, né? Se o circuito for trifásico e sobrecarga por apenas em uma das fases, vocês técnicos deverão redistribuir as cargas entre as fases de forma que as fases fiquem equilibradas e a corrente elétrica seja menor ou igual à corrente prevista. Ou igual às correntes das outras duas fases, né? Sejam iguais. Aqui a gente tem um termovisor, né? A identificação do sobreaquecimento, que é a identificação dos componentes e circuitos. Diversos eventos podem ocasionar sobreaquecimento, como a gente tem a sobrecarga, temperatura, ambiente excessiva, né? Ou obstrução na ventilação e outros. A maneira de detectar a existência de sobreaquecimento em componentes e circuitos elétricos é utilizando instrumentos de medição de temperatura. A gente tem o pirômetro, né? Ou a gente tem um termovisor, que a gente pode enxergar ali o local, não somente fazer a leitura da temperatura, enquanto o equipamento ainda está em operação. Durante a análise termográfica, ficará evidente a diferença de cores e, consequentemente, de temperatura entre os componentes e sobreaquecimento. Detalhe: quando você vai fazer uma termografia, tente ali a não seguir ali a temperatura, né? Porque dependendo da calibração de material, você tem pontos diferentes, né? De leitura. Após os técnicos identificar vocês, né? O sobreaquecimento, deverão investigar a causa e solucionar a falha. Veja abaixo nossa aplicação. No primeiro caso aqui a gente tem o termovisor em painéis elétricos. E no segundo caso, a gente tem ali no motor ali, né? A gente tem ali a falha de isolação, né? Que seria a fuga de corrente. São as instalações elétricas que ficam ali expostas a diversas condições ambientais e operacionais e podem ocasionar falhas na isolação durante a vida útil dos equipamentos. E nas instalações, né? Consequentemente, pode ocorrer perdas na produção ou acidentes com pessoas que tenham acesso às instalações. A gente tem a falha na isolação de cabos elétricos e equipamentos, que pode ocasionar a fuga de corrente para a terra quando há aterramento ou a fuga de corrente para a carcaça do equipamento, que poderá provocar o choque elétrico. Para identificar a falha de isolação, são utilizados equipamentos capazes de realizar testes de resistência, de isolamento, que são conhecidos como megômetros. A gente faz o mega ali para fazer o teste de resistência. A gente vai ver agora quais os procedimentos para identificar as falhas na isolação em condutores com a utilização do megômetro.
A área onde é feito o ensaio de resistência de isolamento deverá ser isolada e sinalizada com placa de advertência. Todos os equipamentos devem ser desconectados do circuito. Será ensaiado e os condutores devem ser desconectados dos barramentos do painel elétrico. A gente vai selecionar a classe de tensão no megômetro compatível com a classe de tensão na instalação. Ou seja, se a gente injetar ali uma alta tensão no cabo para a gente fazer o teste de resistência, a gente pode danificar ele, né? Por isso que é muito bom a gente ver ali a compatibilidade da classe de tensão da instalação do cabo. Os testes devem ser feitos nos condutores que compõem o circuito, um contra o outro e contra a terra. Isso é para ver se estão passando fuga, né? Ou se estão corretamente isolados. Após obter o valor no visor do megômetro, o técnico deverá comparar com os valores mínimos estabelecidos para a instalação. Ou seja, se tiver uma resistência bem alta ali, né? Tipo um exemplo, a gente tem cabo ali que você utiliza ali uns até 1000 volts, vai dar ali acima ali de 5.000 ohms, né? Seria uma isolação bem bacana. Vamos ali conforme a norma NBR 5410, na tabela 60, para instalações com tensão nominal de 220. A resistência de isolamento tem que ser igual ou maior que 0,5 mega-ohms, né? Ou 5K. Portanto, se o valor encontrado durante a medição for igual ou superior a 0,5 mega, então a instalação está apta. Caso contrário, existe falha na isolação e o técnico deverá investigar o local na falha ou trocar o condutor. Será que a gente acerta? Vamos ver. Ah, é o 2 aqui, né? Eu tô errando, tá vendo? Eu tô errando. Tô errando, mas é de propósito, né? Como é que é? A gente chega aqui com a fase, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os dois cabos e ver, né? Se estão com a resistência entre eles ou se estão em curto. Se caso estivessem em curto, esses cabos aí daria menos de 0,5 mega-ohm, né? Como que é a resistência de isolamento? A resistência de isolamento do equipamento varia de acordo com os seus respectivos projetos. Além de ser afetados por condições ambientais, como a temperatura ou umidade do ambiente. Dependendo ali se o equipamento vai ficar no solo, né? Ou se o equipamento vai ficar exposto ao tempo. O ensaio de resistência de isolamento avalia a integridade e do, faz parte do plano de manutenção de equipamentos como motores, transformadores e geradores. Durante a vida útil dos equipamentos é possível identificar o estado de deteriorização do isolamento e atuar de forma a impedir uma falha do equipamento e, consequentemente, perda da produção. Para avaliar a integridade dos equipamentos, vocês técnicos devem analisar os dados obtidos durante a medição da resistência de isolamento com o histórico do equipamento ou comparar os valores mínimos estabelecidos
para o tipo de equipamento. A garganta está coçando aqui, mas vamos embora. A gente tem um megômetro digital de até 1000 volts, né, ou um kV. Aqui a gente tem um megômetro digital de até 5.000 volts ou 5 kV. Aqui a gente tem as falhas elétricas, né? Seria curto-circuito. É uma rápida elevação da corrente elétrica que ocorre devido a uma ligação de baixa impedância entre os dois pontos a potenciais diferentes. Ou quando essa ligação metálica, dizemos que o curto-circuito franco, ou seja, a impedância é insignificante. O curto-circuito é causado por uma falha na isolação entre os condutores ou entre os condutores e a terra. Por isso é muito importante aí a gente fazer o mega, né? Para ver como é que está a resistência desses equipamentos. Os efeitos térmicos do curto-circuito provocam aquecimento dos condutores e devem ser interrompidos de forma segura através de dispositivos de proteção, fusível, disjuntor, ou até um supressor de surto, né? Normalmente, um técnico identifica que houve um curto-circuito somente após a atuação do dispositivo de proteção, ou quando os efeitos térmicos do curto-circuito causam danos à instalação, como princípio de incêndio ou explosões. A gente está falando aí de potências muito grandes, né? De transformador ou de alguma caixa de distribuição. Após a ocorrência do curto-circuito, quando não há danos à instalação e houve desligamento do dispositivo de proteção, vocês técnicos deverão identificar no painel o circuito correspondente ao dispositivo de proteção e investigar ao longo do circuito do painel até as cargas, evidências que indiquem o local do curto-circuito. Somente após identificar a origem do curto-circuito e corrigir esta falha, vocês técnicos deverão religar o circuito. Isso após a correção, né, do curto. Caso não seja possível identificar a origem do curto, vocês técnicos deverão verificar os equipamentos individualmente para identificar se houve falha de isolação dos condutores. Ou nesse caso aí da nossa imagem, nesse caso estourar ou pegar fogo, poder ali realizar a troca do equipamento, né? E é isso, pessoal. Finalizou, né? Vai ficar com vocês aí as atividades para fazer. Deixa eu ver, eu creio que eu já mostrei para vocês ali nosso conceito das atividades. Tema aí a atividade 1, né? A coisa que você deve informar de forma resumida o objetivo desse documento. Aqui, quais as normas que vocês vão aplicar, né? 5410. Aqui você deve descrever instalações elétricas da residência. Combina informar a tensão do fornecimento, quantidade de fase. Informar a corrente nominal do disjuntor, do medidor. Da sua própria casa mesmo, né? Você deve incluir aqui uma foto do medidor, da concessionária. Aí você vai identificar, relatar se tem conformidade, se não há conformidade, ou se tem algum erro encontrado na instalação. Quais as melhorias que você gostaria de fazer na instalação? E aqui é onde você deve fazer as considerações que acham pertinentes para a atividade desenvolvida. Vamos ver aqui a nossa segunda atividade, né? É onde a gente tem uma ordem de serviço, né? Você vai colocar seu nome, seu tempo de manutenção, a data, processo de referência. Hum. Vai descrever aqui o serviço executado. Vai descrever aqui a forma ordenada do serviço executado.
os materiais necessários para executar a manutenção, os EPIs que vocês vão utilizar, o nome do profissional que vai executar a manutenção, e descrever os riscos que vocês vão encontrar na atividade, né? É um exemplozinho ali de como vocês vão fazer uma ordem de serviço, uma OS. Aqui a gente tem eu acho que é uma outra ordem de serviço. Tem uma ali na lavanderia e tal. Da mesma forma, escrever ali o serviço a ser executado, a forma ordenada do serviço a ser executado, detalhadinho certinho. Vamos escolher os materiais necessários para a manutenção, os instrumentos e ferramentas da manutenção, os EPIs. Vamos descrever os profissionais que vão ser envolvidos na manutenção, vocês mesmos, né? E descrever ali os riscos envolvidos na atividade, quais os riscos que vocês vão encontrar. É um exemplozinho básico, né? De como preencher uma OS. Na nossa atividade 3, como um descritivo aqui, né, do plano de manutenção, ver se tem a folha resposta da atividade. É ali onde você vai ter ali o plano de manutenção, né, de manutenção elétrica. Você vai descrever o objetivo e o plano de manutenção, onde tem o equipamento, a atividade, qual a prioridade que vocês vão ter. A casa de bons painéis, comando, lavanderia industrial, cozinha industrial, quarto de hóspede. É um exemplozinho, né? De como vocês vão fazer ali o plano de manutenção. Ah, o que vocês vão usar, quais os equipamentos. Descrever a atividade, descrever a prioridade, se é preventiva, corretiva ou preditiva, né? É bem simplesinho. E é isso, pessoal. A nossa atividadezinha. Vamos, vamos ficar atento aí na nossa entrega, né? Vamos lá no cronograma. Hoje a gente tem a nossa última aula. Vocês têm até dia 26 de novembro aí, né, para entregar as atividades. E a atividade é bem facinho mesmo, é só aquelas 3 mesmo lá. Preencher as horas de serviço, elaborar uma manutenção preventiva, poder executar ela, né? Então é isso, pessoal. Conto com a colaboração de vocês. Agradeço aí a oportunidade da gente continuar nas nossas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim no chat, nas mensagens, alguma coisa, né? A partir de 1 hora ali, eu tô aqui até às 10 ali para responder vocês, te ajudar, tirar dúvida. E é isso, pessoal. Vou finalizar a nossa aulinha aqui para um videozinho do Senai. E boa noite e até o nosso próximo módulo, né? Valeu, pessoal.
fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar duas ciências, a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. Como o próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os dois campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos e pode atuar em empresas de diversos setores, concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry, no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores. Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. Essa profissão, ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo, de desenvolver, de projetar ou de contribuir com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais. Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Na indústria vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não está habilitando para rotação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. Como eu tenho afinidade na área mecânica, trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, um equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme dessas pessoas fazerem carreira aqui dentro. De
metalurgia a tubos e conexões. Os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia.